Eu sou a Cláudia Sandri, sou psicóloga, escolhi trabalhar com crianças, adolescentes e famílias. Para a gente entender, então, a importância do brincar, é só a gente imaginar que as crianças estão chegando no mundo sem saber nada, né? Então, a gente como adulto, a gente já tem tudo formulado, né? A gente já sabe para que serve cada coisa, a gente sabe que um chapéu é para colocar na cabeça, a gente sabe que a colher é para comer, a gente já está com tudo pronto. E para eles não, né? Então, por isso que o brincar é essencial para as descobertas, né? Então, é imprescindível que os pais coloquem as crianças para brincar, para se sujar, para conhecer, né? Hoje não existe um tablet que vai te dar a experiência do que é encostar na areia da praia, do que é cavar na areia da praia. Então, eu acho que é essencial que as crianças brinquem. Então, o brincar é como eles descobrem o mundo, é como eles se relacionam com o outro. Tanto que nos primeiros meses de vida a gente percebe, né? Como a visão não é tão desenvolvida, o tato, a boca, a coisa da criança levar tudo à boca, tudo isso são experimentações, né? As próprias brincadeiras, né? O que são as brincadeiras, na verdade? São experimentações, né? Tanto no consultório eu vejo que as crianças repetem modelos, às vezes de casa, no brincar, né? Existem dois tipos de brincar, eu acho. Eu acho que existe o livre brincar, que a gente chama, e as brincadeiras direcionadas. As duas são importantes e as duas são muito legais para o desenvolvimento da criança. O livre brincar é quando a gente dá liberdade, dá autonomia para a criança, para que ela invente as brincadeiras, para que ela pegue os potes da cozinha, para que ela brinque com a vassoura fingindo que é um cavalinho, para que ela mesma direcione. E as brincadeiras direcionadas são quando a gente coloca, então ou os pais, o professor, quando os adultos colocam para a criança como que é a brincadeira, mas que também é válido, não é ruim. Tanto que, às vezes, por exemplo, eu vejo, né, crianças brincando de boneca. Chega um momento que elas ficam limitadas, né, brincando de boneca. Às vezes o adulto sugere, né, então vamos brincar que elas vão no shopping, né? Ela já passa a pegar aquele movimento e já passa a usar para outras coisas. Então essa boneca daqui a pouco tá no shopping, tá na fazenda, tá, enfim. Então é super importante também, eu acho, que o brincar junto, brincar com a criança. E a gente percebe que, principalmente os menores, querem muito a presença dos pais no brincar. E é justamente por isso, porque é na troca que eles vão aprendendo, né? Então, quando o pai dá um movimento, a gente faz assim nesse jogo, ele passa a imitar e fazer várias vezes aquilo, porque ele achou legal, ele achou, né? Tá fazendo como o pai, tá fazendo como o adulto. Então, é super interessante que a gente brinque, mas brinque de uma forma, interfira nas brincadeiras, mas desse jeito, de uma forma positiva, né? O que eu não acho legal, e eu acho que tem que ser policiado mesmo, é a coisa, tanto que vem da escola, às vezes alguns pais carregam isso junto, que, por exemplo, num desenho, o céu só pode ser azul, né? Ou o céu, né, a flor não pode ser preta, porque não existe flor preta, né? Então a gente acaba isso contaminando essa brincadeira. Então se policiar para não fazer esse tipo de coisa, se policiar para dar liberdade. A flor é preta, ai que legal essa flor preta, da onde que veio essa flor preta? Justamente criar possibilidades para ele explorar mais isso e não podar. Se me perguntar se existe brinquedo de menino e de menina, vou te dizer que sim, existe. A indústria pensa brinquedos, são brinquedos pensados para menino e para menina, né? Mas eles não são exclusivos. Então, menino pode brincar assim de carrinho de boneca, brincar de neném, e menina pode brincar de super-herói, pode brincar de ser jogadora de futebol, enfim. O que eu acho é que os pais precisam liberar espaço para isso, né? Então, cada vez mais a gente precisa de pais que entendam que aquilo ali é só um brinquedo, que aquilo ali não vai definir o futuro de ninguém, e mesmo se definisse, né, não teria problema, né? Mas assim, qual que é o problema de brincar de carrinho de boneca ou de brincar de ser jogadora de futebol, quando são brincadeiras, né? Então, sendo brinquedo, eu acho que é para todo mundo brincar. E se esses pais estão preparados para auxiliar e deixar esse brincar fluir mesmo, eu acho que a gente vai ter adultos muito melhores, adultos muito mais saudáveis e saudáveis do ponto de vista emocional mesmo, que é o que a gente precisa.
né? A gente sabe de pessoas que carregam uma mochila enorme de coisas que viveram na infância, né? Seja com relação à sua criação, eu apanhei quando era criança, né? Ou com relação, às vezes, à comida, era assim na minha casa. Isso tudo a gente traz junto, a gente não tem como separar da gente. Mas, fazendo uma reflexão, e quando nasce um filho, quase sempre, quase 100%, eu acho que dos pais, tentam ser adultos melhores, tentam ser pessoas melhores. Então, com esse viés, eu acho que a gente ganha muito, assim, porque a gente tem uma criação daí diferenciada para essas crianças que estão aí. Talvez daqui a 20 anos a gente vai ver como que tá isso, como que estão esses meninos que brincaram de casinha, como que estão essas meninas que puderam ser o que quiser, que puderam ser caminhoneiras, que puderam ser jogadoras de futebol. Eu acho que daqui a 20 anos mais a gente vai conseguir ver como que ficou, né? Essa liberdade, e espero que os pais entendam isso, né? Mesmo que exista uma pressão, eu acho que da sociedade, às vezes da escola, dos avós, dos tios, né? Menino tem que ser desse jeito, ou menina tem que ser de tal jeito. Se os pais têm clareza disso e conseguem guiar, então eu acho que é especial, assim, porque essa criança tem chances grandiosas, assim, de se tornar um adulto legal, um adulto, uma pessoa boa e, como eu te digo, uma pessoa saudável do ponto de vista emocional, que é o que importa. A tecnologia tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Tudo depende de como ela é usada, a frequência que ela é usada. Então, por exemplo, crianças expostas um dia inteiro, né, a uma tela, isso é muito passivo. É receber, né? Mas a gente vê que existem possibilidades muito legais do uso da tecnologia. As escolas, né, que estão usando, quando usam bem a tecnologia, é uma coisa super legal. Por exemplo, eu vi uma entrevista de uma menina de 4 anos que fez um tour por uma caverna para conhecer as pinturas rupestres. Nossa, isso na nossa época, isso é uma coisa que a gente teria que imaginar. No máximo, a gente veria uma foto num livro, né? Então, tudo isso a tecnologia proporciona, né? Essa coisa da realidade virtual, os devices que eles chamam, né? Não só como é usado isso, né? Como que é proposto, como que o professor usa isso dentro da sala de aula. É super interessante. Então imagina uma menina de 4 anos poder fazer um tour dentro da caverna, ver as pinturas rupestres e depois o professor linkar com isso, sei lá, fazer a tinta que estava lá dentro da caverna, fazer alguma coisa nesse sentido prático, né? Eu acho que é interessante quando unidos as duas coisas, né? A tecnologia vem para auxiliar em algumas coisas, mas o mundo real não pode ser perdido, porque é daí que a gente vem a nossa experiência, e principalmente para as crianças, principalmente os menores, como eu falei, que estão conhecendo o mundo. Não existe hoje um tablet que vai te dar a sensação de areia, a sensação de terra ou a sensação de cheiro de grama. Isso ainda não existe, então eles têm que estar lá fora. Tem que ser usado com moderação? Sim. Né? O que a gente vê, e a gente vê muitos blogs e sites indicando, é a compra de tablet, de coisas para colocar no carrinho para o bebê ver antes mesmo do bebê nascer, sabe? Então, assim, tem tanta coisa para se preocupar. Além disso, eu acho que o tablet, a própria tecnologia tá aí. Isso é uma coisa que não existe como tirar. Os nossos filhos veem a gente usando o celular, veem os pais assistindo uma série na televisão ou um filme na televisão, a não ser que a pessoa não tenha nada, não tenha celular, não tenha televisão, não tenha contato com nada, o que é muito raro, né? Talvez tenha, mas é muito raro. Mas eu acho que não tem mais como tirar essa parte da tecnologia deles. Então, vamos usar a nosso favor, né? Acho que realmente a gente tem que cuidar com a parte da frequência, que isso é disponibilizado para as crianças, como que é disponibilizado para as crianças. Não vejo problema, por exemplo, uma mãe, às vezes, sei lá, a mãe quer fazer uma comida, quer fazer alguma coisa, talvez realmente seja mais interessante que ele veja um episódio de alguma coisa legal do que esteja lá mexendo na tomada ou em algo muito perigoso, né? Já que ela não vai estar prestando atenção naquele momento. O problema é quando a gente vicia nisso.
A gente entende, nossa, essa é uma alternativa que eu posso usar e eu vou usar sempre. Então passo a oferecer assim, sem discriminação. Passo a oferecer no restaurante, passo a oferecer dentro do carro, passo a oferecer o tempo todo dentro de casa, e isso não é legal. Isso acaba afetando o desenvolvimento mesmo, né? Então essa criança poderia estar, mesmo que sozinha, brincando, do que estar, por exemplo, só no tablet, né? Só assistindo um episódio, enfim. E uma dica legal para os pais, principalmente pais de crianças pequenas que estão agora desenvolvendo a linguagem, ver filmes e ver os desenhos na língua original. Então seria, se é inglês, colocar na língua original. Isso porque a gente percebe que eles são... Imagina, tu tá aprendendo a falar. Tu tá atento a tudo que estão falando, como é falado, tudo isso. E os desenhos, algumas traduções, acabam traduzindo de forma errônea algumas palavras. E esses adjetivos comprometem alguma coisa. Então, às vezes, ele é muito malvado, ou ele é, sei lá, idiota, ou alguma coisa assim. Tu pensa, meu Deus, da onde que ele aprendeu a falar isso? Com quem que ele aprendeu? E às vezes vem dos desenhos, né? Eu já percebi vários desenhos, né, que trazem isso, assim, trazem uma tradução errada e acabam trazendo um adjetivo que a criança acaba aprendendo como eles não sabem o que acabam aprendendo, que na verdade pode não ser tão legal. Alguns desenhos, né, assim, selecionar realmente os desenhos, assistir um pouco junto. Às vezes os pais escolhem no YouTube, no Netflix, alguma coisa e não ficam junto para ver o que acontece, né? Então, assim, tem desenhos e desenhos. Tem desenhos que, realmente, eles empurram alguém de um penhasco, eles, né, batem um no outro. Então, assim, procurar realmente desenhos que sejam adequados à faixa etária. Todos eles vêm com a sua faixa etária, mas não custa olhar, né? Não custa ficar um pouquinho. Quase sempre o pai e a mãe colocam o desenho e saem, né? Vão fazer alguma coisa. Então, ficar junto para ver. O que eu acho super legal é que tem alguns desenhos agora, alguns, a Daniel Tigre, a Dora, que propõem que a criança responda, que é a coisa da passividade, né? Eu imagino que já estejam mudando isso. Então, por exemplo, vamos brincar hoje? Você quer brincar comigo? E o desenho dá a pausa para a criança, teoricamente, responder, quero ir brincar, né? Nem sempre isso é legal, mas assim, eu acho que já cria uma outra interatividade. E a dica final é que usem plataformas fechadas para colocar os vídeos para as crianças. Então, o Netflix ou aplicativos próprios é muito melhor do que deixar, por exemplo, no YouTube aberto, onde a criança vai receber recomendações e vai clicar e vai possivelmente cair em coisas até inapropriadas para a idade. Então eu acho que é essencial que os pais vigiem isso mesmo, porque a gente tem uma quantidade absurda de vídeos que não são legais e que se utilizam de personagens justamente para atrair a atenção das crianças e não são coisas bacanas de se ver. Fala-se muito das crianças com muita energia ou hiperativas, né? Mas que possibilidades que a gente dá para essas crianças de saírem de casa, de brincar, de correr, de gastar realmente essa energia? Quando a gente, já entrando um pouquinho na parte dos eletrônicos, quando a gente possibilita só uma tela, a gente fica muito passivo diante daquilo ali. Então a gente, como adulto, imagina que assiste uma série, assiste um filme, fica recebendo. Imagina para uma criança ficar horas, né? Ficar às vezes um dia inteiro na frente de uma tela. Como que é isso? E existem tantas possibilidades e possibilidades viáveis para os pais. Possibilidades que às vezes não se gasta nem dinheiro para sair. Dar uma volta na rua para um bebê, nossa, é uma experiência enorme, né? Tem um carro passando buzinando, tem alguém falando mais alto, tem alguém varrendo a rua que dá um barulho diferente, tem um cachorro latindo. Então, olha a experiência que é o sair. Por isso que eu sempre falo, assim, saiam o máximo possível, façam coisas diferentes. Às vezes o adulto faz esse movimento de entrar um pouquinho no mundo da criança, de fazer um programa que não seria teoricamente de adulto, que ele não faria sozinho, e nossa, se diverte muito mais do que se estivesse fazendo um programa só com adultos, né? Acaba conhecendo um mundo totalmente diferente, um mundo novo e se apaixonando, assim, porque é super legal a gente perceber neles essas experiências, né? Eu vejo em casa, vejo pela minha filha, quando saio com ela, quando a gente sai em família. Hoje digo que a minha coisa preferida da vida
é fazer programa em família, né? Talvez antes eu não gostasse tanto de fazer programas ao ar livre, né? Me incomodasse com mais coisa. Hoje, como mãe, não me importo se tem sol demais, a gente passa protetor, né? Se tem mosquito, a gente passa repelente, mas a gente vai, né? Vai e aproveita, e é muito gratificante. Eu acho que para mim, para todos os pais, a gente vê as descobertas, vê o sorriso, vê esse brilho no olhar deles, das coisas que eles não conhecem, né? E que pra gente, a gente também redescobre. A gente olha de novo e, nossa, realmente que legal, nossa, que bonito esse ponto da cidade, eu nunca tinha parado a pé aqui, olha que interessante. Então, eu acho que é super legal sair com os pequenos, e por favor, saiam muito, que eu acho que é a maior oferta, assim, de possibilidades que a gente pode dar para eles.